Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma conversa nossa, nesse nosso ponto de encontro aqui, que é o Será que Chove? E nós temos aí a notícia de que não vai chover nos próximos dias, né? Todos devem estar acompanhando a previsão e as notícias de que nós temos agora o estabelecimento de um bloqueio atmosférico a partir da última massa de ar polar que chegou aqui no último final de semana, né, no domingo, trazendo quedas substanciais aí da temperatura e também da umidade relativa do ar. E essa massa de ar polar, com características de ar seco e frio, ela se estabeleceu de uma forma intensa aqui no centro-sul da América do Sul, e isso vai favorecer então a estabilidade do tempo atmosférico nos próximos dias. Então, todos os institutos de pesquisa que divulgam a previsão climática e meteorológica estão indicando então essa condição de um bloqueio atmosférico que vai fazer com que a gente tenha aquilo que é conhecido já como um veranico de maio, né? Então, é um fenômeno que, de certa forma, ele é comum, né, de acontecer nessa época do ano também, em virtude dessas características, né, de período de transição que a gente está aqui no outono. Então, saindo de ainda uma radiação solar cada vez menor, cada vez menos intensa, mas ainda bastante importante aqui, e também do ingresso das massas de ar polar, né, que traz essas características então de um ar bastante seco. E aí por isso então, até na próxima quarta-feira, pelo menos a gente não tem previsão de chuva, tá? Todos os institutos eles demonstram isso. Na próxima quarta, uma pequena previsão de chuva. Então, no nosso próximo vídeo, na semana que vem, a gente vai avaliar de novo essa condição, tá? Do tempo atmosférico até para os próximos dias a partir dali. Como a gente falou lá nos primeiros vídeos, né, um bloqueio atmosférico ele tem em média uma duração aí de 40 dias. Então, quando é média, a gente sabe que vai ser a mais, dias a mais ou dias a menos, né? Mas que então a gente pode se preparar aí para um período de maior estabilidade atmosférica. Notícia boa aí para os agricultores da região é que pelo menos a gente não tem a previsão aí de grandes ingressos de ondas de frio, né? A não ser aí na próxima semana, que para o final da próxima semana, por volta do dia 23 de maio, aí sim tem novamente uma previsão de ingresso de massa de ar frio, mas ainda não se sabe a dimensão que ele vai ter, se essa massa vai atingir aqui a nossa região, né, com quedas substanciais aí para chegar a gear, né? Mas vamos aguardar aí os vídeos nas próximas semanas. Eu gostaria de comentar um pouco também hoje sobre o que nós conversamos no último vídeo, né? Quando a gente tinha aí uma previsão zero de chuva, houve a formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai, um complexo convectivo de mesma escala que trouxe uma nebulosidade aqui na quarta-feira, porém realmente não choveu, né? É bom ressaltar isso, que os institutos de previsão do tempo estavam corretos, acertaram aí então que a gente não teve essa precipitação mesmo, tendo bastante nebulosidade, um sistema que trouxe chuva aí para o país vizinho, mas não atingiu a nossa região. E assim como previsto, né, houve a queda da temperatura no final de semana. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre, continuar essa conversa aí do vídeo passado, sobre a questão da previsão, dos modelos de previsão e das condições iniciais. Para que esses modelos possam ter essas condições iniciais que são colocadas, né, no modelo, essas condições de como o tempo está hoje, são utilizados dados de satélite, mas também dados das estações meteorológicas, que estão localizadas em todo o território nacional, algumas áreas com maior densidade de dados, outras com menor densidade de dados. Você sabia que aqui em Marechal existe uma estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia, que é ligada com o Sistema Nacional? Essa estação ela fica localizada na fazenda, aqui na Estação Experimental da UniOeste, e junto com essa estação do INEMET, nós também temos uma outra estação mais recente, que foi instalada
em 2018, 2019, que é a estação do antigo IAPAR, atual IDR, né? Então nós temos 2 centros de pesquisa que utilizam esse espaço para poder obter as informações atualizadas, né, nesse exato momento sobre o tempo aqui em Marechal. Então essas estações elas coletam os dados de 15 em 15 minutos, esses dados são transferidos via satélite para a estação, no caso do INEMET, que fica em Porto Alegre, e aí eles vão depois transmitir para a central e vão estar disponibilizando esses dados para nós online, né, quase instantaneamente na internet. Você pode tanto baixar um aplicativo do INEMET para poder ter acesso a esses dados, como também pode acessar pelo site deles. Então vamos dar uma olhadinha aqui, onde que fica essa estação do INEMET aqui em Marechal. Então aqui tem o mapa de Marechal, né? Nós estamos aqui na UniOeste, né? E para a gente poder chegar nessa estação, a gente vai transitar pela Ilha Velp em direção ao bairro Primavera, depois indo, né, pela linha Guará, aqui na estação experimental da UniOeste, e a estação meteorológica ela fica num ponto aqui, olha, que a gente não vai conseguir ver exatamente como ela está, mas a gente percebe alguns pontos aqui que são as torres, né, de coleta dos dados. Essa casinha aqui, ela é onde a gente processa essas informações, tem alguns instrumentos guardados. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui a localização dela, né? Então ela fica no meio de uma vertente, numa região plana, né? Levemente inclinada, mas não existe grandes ondulações e também não existe construção aqui perto. E ela está também localizada longe da cidade de Marechal. Então isso é muito importante para que os dados eles tenham essa confiabilidade. Então essa nossa estação aqui de Marechal, ela está num ponto ideal, numa localização já super recomendada pela Organização Meteorológica Mundial, e os dados daqui de Marechal eles integram uma rede nacional e assim também uma rede internacional de dados meteorológicos de estações. Então é muito importante a gente saber que esses dados que são colocados nos modelos para previsão, eles são tanto dados da atmosfera como também das estações de superfície, né, que são várias aí no país. Eu gostaria de mostrar aqui como é que é o site, né, onde você consegue baixar esses dados. Então existem aqui as informações gerais da estação. O gráfico ele vai mostrar somente as informações do último dia, né, a partir das 0 horas. Então aqui eu tenho a temperatura mínima que foi registrada, ela tem um valor aqui de 17 graus. É importante a gente saber que esse horário que aparece aqui, 11 horas, a gente precisa tirar 3 horas, que seriam essa informação aqui é do horário das 8. Por que isso? Porque essa informação aqui ela é um horário internacional, é o horário UTC. E nós estamos a 3 horas a menos do horário UTC. Então sempre a gente tira 3 horas, porque essas informações aqui, como elas são cruzadas com as informações globais, todos as estações meteorológicas do mundo agora estão marcando o mesmo horário, porque senão eles não iam conseguir cruzar essas informações nos modelos, né? Então, por isso a gente sempre tem que retirar as 3 horas aqui. E a gente pode ver aqui informações, por exemplo, da temperatura, da chuva e da umidade. Então, por exemplo, a umidade nossa agora, ela está instantaneamente aqui às 8 horas, num valor de 88%. Então, ainda de manhã, uma umidade bastante agradável, mas a tendência é que durante a tarde essa umidade ela diminua bastante, tá? Você também consegue baixar essas informações aqui com um gráfico. Então você pode pedir a informação até 3 meses de dados. Se for mais do que 3 meses, então é preciso enviar um e-mail para o INEMET e solicitar essas informações.
a nossa estação do INEMET ela começou a funcionar efetivamente a partir de janeiro de 2009. Então a gente já tem uma boa série de dados aqui que a gente pode requisitar. Essa estação ela é interessante porque ela tem dados então de pressão, umidade, ponto de orvalho, temperatura máxima, mínima, média e a precipitação, direção do vento, velocidade do vento, a velocidade de rajadas. Então traz diversas informações que são importantes para a meteorologia. Existem outras estações também aqui que são as chamadas estações pluviométricas, que registram a chuva. Então isso também é muito importante porque muitas vezes a gente tem uma diferença da precipitação aqui no centro e também lá perto de Guiporã, por exemplo, onde a gente tem uma estação uma estação pluviométrica. Então esses dados a gente utiliza bastante para calibrar às vezes as informações que nós temos aqui e que nós temos nos outros pontos também de coleta aqui na cidade e também na região. Seria isso por hoje. Eu nem vou mostrar os resultados aí dos institutos de previsão, porque todos eles estão indicando então para essa semana realmente zero possibilidade de chuva, temperaturas que vão variar entre mínima de 16, 17 até 28, 29 graus, né, de uma forma meio que permanente até na próxima quarta-feira. E lá a gente então vai se perguntar de novo, será que chove?